Então, saudações, ou como dizemos na tradição tibetana, Tashi Dele, que se já viram alguns dos nossos vídeos sabem que significa, de uma forma muito generalista, que tudo seja auspicioso. E então, a pergunta que nos foi dirigida é um pouco se podíamos contribuir com uma perspectiva budista sobre o Natal, uma vez que nesta quadra surgem sentimentos muito mesclados, muito mistos, não é? Desde as pessoas que têm um fascínio natural para o Natal, às pessoas que podem ter uma repulsa pelo fenómeno, achando que é excessivamente comercial, ou às vezes até apelidando uma época de hipocrisia em que as pessoas pretendem ser uma época de paz e boa vontade quando o resto do ano não a mantém. Ou ainda temos outras pessoas que, ao se interessarem ou pela tradição budista ou mesmo ao adotarem a tradição budista como sua prática espiritual, não sabem muito bem como reagir às celebrações natalícias da família, por exemplo, o que é que devem fazer, por aí fora. Então penso que gostaria de contribuir um pouco com uma resposta que pudesse ser útil a estes três tipos de pessoas. Então, para aquelas que gostam naturalmente do Natal, como torná-lo mais significativo, para aqueles que acham que o Natal é uma época de consumismo e hipocrisia, que solução? Uma vez que, da nossa perspectiva, não faz muito sentido criticar uma coisa se não podemos dar uma alternativa melhor, uma solução ou uma perspectiva mais enriquecedora. E, finalmente, para aqueles que são praticantes budistas e que, neste momento, têm a oportunidade de, eventualmente, celebrar esta quadra com as suas famílias, como, brincando com a palavra, como enquadrar-se. Então, a primeira coisa é que, obviamente, o Natal não é uma celebração budista. O Natal é, essencialmente, nas suas origens históricas, uma celebração do nascimento de Cristo, ou de Jesus Cristo, o que faz sentido para os cristãos. Ou é também uma zona que foi um pouquinho tornada numa sociedade laica, mais um momento da família estar junto. E nestas duas perspectivas, penso que são ambas muito significativas. Ou seja, se eu fosse, ou se for, um apreciador incondicional do Natal, se fosse cristão, então tornaria esta época num momento verdadeiramente de reflexão dos ideais expostos por Jesus. Penso que o único ponto que posso dizer é que seria bastante mais enriquecedor se, como alguém que tem uma apreciação pela mensagem de Jesus, eu neste momento aproveitasse para refletir e fazer as qualidades de amor e compaixão preconizadas por Jesus nascerem neste Natal em mim. Então, penso que teremos todos a ganhar se nesta quadra, ao invés de assumirmos uma atitude excessivamente materialista ou excessivamente crítica, aproveitássemos, vamos dizer, o sabor desta época para fazer nascer em nós qualidades de amor e compaixão. Então, talvez dar menos importância ao lado material, vão perdoar a expressão, menos importância à comezaina mesmo, e aproveitar para aprofundar alguma da experiência espiritual para enriquecermos seja enquanto seres humanos, seja enquanto cristãos. Talvez fosse interessante distribuir comida pelos necessitados, reduzir o consumo de carne e se formos o tipo de pessoa que é um crítico incondicional do Natal, eu penso que a mera crítica, volto a dizer, não é em si uma solução. Então aproveitaria esta época para demonstrar que podemos celebrar juntos em família ou em sociedade os valores de um bom coração, os valores que nos tornam melhores seres humanos. Então, mais do que criticar, seria útil demonstrar que é possível, quanto mais não seja um dia por ano, que é melhor do que nenhum, temos que admitir, para reduzir o nosso pensamento egoísta e autocentrado e procurar ter uma atitude mais aberta aos outros, começando pelas nossas famílias. Ter a ideia que queremos amar todos os seres sencientes, ou amar todo o mundo, todos os seres vivos, quando não conseguimos estabelecer uma relação saudável de amor e compaixão com a nossa família, é um pouco uma atitude alucinatória, vamos assim dizer.
Então temos que começar por estabelecer boas relações com aqueles que estão perto de nós e por que não aproveitar esta quadra em que, de uma forma ou de outra, as pessoas estão mais abertas. Seria útil ver o que é que podemos corrigir em nós para melhorarmos como seres humanos e, particularmente, estabelecer, neste momento, alguns princípios de genuína apreciação pela nossa família, genuína apreciação por aqueles que vivem ao nosso redor e, quizás, cultivar alguns momentos em que isso possa ser expresso. Se a família for aberta, seja porque há uma comunhão de ideias ou pelo menos uma curiosidade comum de abertura, porque não aproveitar para cultivar alguns momentos de silêncio, como algumas práticas de meditação silenciosa, por pequenas que sejam, ou momentos em que possamos juntos recordar e refletir algo que nos torna pessoas mais positivas e que podemos incrementar a apreciação que temos uns pelos outros, em vez de pôr o enfoque, seja, como disse, no consumo materialista, seja na crítica a esse princípio. Uma mera crítica. Então, é verdade que, por um lado, neste momento em que o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus, as pessoas esquecem muito este princípio e tornam-no aquilo que eu chamaria a passagem da linhagem da neurose consumista para as crianças. Em vez de, às vezes, ensinarmos princípios, se somos pessoas sem uma crença religiosa, de ensinarmos princípios cívicos, humanitários, princípios de cidadania, coisas que nos tornam simplesmente melhores seres humanos. Aquilo que pode trazer paz à terra e aos homens a boa vontade. Como cultivar essa boa vontade e essa paz depende de cada um de nós desejar cultivá-la no nosso próprio coração e nas nossas relações. Ora, para aqueles que são praticantes budistas e se questionam se devem celebrar o Natal, na tradição budista temos o princípio de, vamos assim dizer, celebrar qualquer coisa que ajude os seres vivos a tornarem-se melhores pessoas, a eliminarem as causas do sofrimento e a incrementarem as causas da felicidade através de aprender a lidar com as suas mentes. Então, por que não usar este Natal para ser um espelho das qualidades que temos falado, destas qualidades de amor e compaixão, sendo que temos os ensinamentos e as práticas necessárias. Então, por que não usar esta quadra para ser um bom exemplo de um praticante espiritual? E o que é um bom exemplo de um praticante espiritual? Não é um mero exibicionismo bacoco de erudição espiritual, não é entrar em debates acalorados, não é rejeitar a nossa família, mas, na verdade, ser um bom exemplo de alguém que tem tranquilidade, lucidez, que tem flexibilidade interior, que, sem comprometer os seus princípios, pode abarcar o estar com os outros, dando um exemplo de menos excitação frente ao frenesim da comida, frente ao frenesim do consumo das prendas, mas contribuir com um reflexo destes princípios que transcendem o budismo e transcendem o cristianismo, transcendem rótulos. Como Sua Santidade Dalai Lama diz, a minha religião é o amor. Então podemos dizer, como praticantes budistas, sem ter que sentir que estamos a fazer uma concessão frente a outro ideal religioso, podemos entender que toda a mensagem que de alguma forma apela ao desenvolvimento de uma atitude altruísta é uma boa mensagem. E se nós, como budistas, pudermos ser um bom exemplo que ajude os nossos familiares e amigos cristãos a serem melhores cristãos, penso que teremos dado um grande contributo. Então, esta é a nossa mensagem, dizendo também que nos tantras budistas é dito que os Budas se manifestam até sob a forma de mestres não budistas para ajudar os diferentes seres com diferentes amplitudes kármicas, com diferentes visões. Então não nos custa perceber que grandes mestres de outras tradições possam ser emanações dos Budas, levando a sua mensagem numa linguagem que, de acordo com a visão kármica de distintos seres, lhes é mais apelativa, aprazível e compreensível. Então nós temos também o voto de não criticar as outras religiões, nos tantras. Então podemos dizer que se nós próprios nos tornarmos nesta corporificação dos princípios de bondade, amor, compaixão, ética, então teremos a ser um reflexo extremamente positivo e dar a melhor prenda de Natal que podemos dar à nossa família. Recordar estes princípios fundamentais. Então, se o fizermos, podemos passar um Santo Natal, no sentido em que uma mente santa percebe todos os fenómenos à sua volta através dessa santidade. Desculpem. Então, como diz a canção, mente de paz, mente de amor. Não, a canção não diz isso, não? Ela diz noite de paz, noite de amor,
Mas só pode haver uma noite de paz e uma noite de amor se houver uma mente de paz e uma mente de amor. Então sejamos essa prenda de Natal para nós próprios e para as nossas famílias e amigos e desfrutemos também de estar juntos com as pessoas dessa forma. Temos, na realidade, uma maior razão para desfrutar e até, porque não, sentar no sofá e desfrutar de um filme natalício em família, se isso fizer os outros à nossa volta se sentirem mais confortáveis. Penso que nós enriqueceremos a prática da nossa família, seja ela qual for, nem que seja a simples prática de ser o melhor ser humano, e finalmente saímos enriquecidos nós próprios como praticantes budistas. Então, boas festas.